Olá, investidores. Meu nome é Vandrey Figueiredo, sou médico pediatra e entusiasta do mercado financeiro. No vídeo de hoje, nós vamos estar conversando sobre os meus aportes agora no mês de junho de 2024. Eu aumentei a minha exposição a uma determinada empresa e iniciei posição em um fundo imobiliário de papel. Essa ação, inclusive, ela está com recomendação de compra nas principais casas de análise do mercado brasileiro. Eu vou mostrar o que essas casas de análise estão falando sobre essa determinada ação. Tranquilo? Ficou curioso em saber que fundo imobiliário é esse e qual é essa ação que as casas de análise estão apontando como uma oportunidade de compra nesse momento? É só acompanhar o vídeo até o final que nós vamos detalhar tudo. Antes de mostrar meus aportes, vamos só fazer um breve resumo de como foi o mês de junho no mercado financeiro, tanto brasileiro quanto internacional. Tá? Tivemos a reunião do Banco Central que decidiu manter a taxa de juros em 10,5%, o que mantém a grande atratividade no mercado de renda fixa brasileiro. A manutenção dessa taxa de juros está alinhada com a tendência de aumento da inflação. Tá? As projeções de inflação subiram desde o último relatório e continuam acima da meta do governo. Em relação ao FID, também manteve a taxa de juros norte-americana em 5,5%. Como o mercado norte-americano está altamente atrativo, parte desse capital está sendo deslocado para o mercado norte-americano, fazendo a nossa bolsa andar de lado com uma leve tendência de queda agora no ano de 2024. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou me ater ao mercado brasileiro e norte-americano, pois são nesses dois mercados que temos ativos na carteira do canal. Já em relação ao primeiro aporte, eu já tinha uma exposição anterior a essa empresa, tá? E analisando agora o mercado, principalmente com a alta do dólar, é uma empresa que se beneficia bastante por ter muito da sua receita ligada ao dólar. Trata-se da segunda maior empresa do mercado brasileiro, a maior mineradora da América Latina e uma das maiores do mundo. Sim, é ela mesma. A gente está falando da companhia Vale do Rio Doce, tá? Vale 3 é uma gigante do mercado mundial. Ela está andando de lado desde novembro de 2020. Uma empresa cíclica, ela passa por períodos que ela passa lateralizada dessa maneira, depois ela corrige, depois lateraliza, corrige, lateraliza. Por isso que essas empresas são consideradas cíclicas. E a pessoa, para investir nesse tipo de empresa, tem que estar ciente desse funcionamento e se sentir confortável com ele, tá? Agora nós vamos passar para o que as casas de análise estão apontando em relação à Vale, tá? A plataforma Investidor 10, por exemplo, ela tem Vale na sua carteira recomendada. E dentro da plataforma nós temos uma ferramenta que é o preço justo de Graham, tá? O preço justo de Graham leva em consideração uma série de dados fundamentalistas para formular um preço teto para determinados ativos. E segundo a plataforma Investidor 10, o preço justo de Graham para o ativo Vale está em torno de R$ 88,97. Então, segundo a plataforma Investidor 10, ela tem uma estimativa ali de um ganho, de um upside de pelo menos 45% em cima das ações. Fora os ganhos com dividendos, onde a Vale sempre se mostrou uma empresa bem resiliente nesse sentido. Já em relação à plataforma Suno, também contém em sua carteira recomendada de dividendos o ticker Vale 3. Eles também estipulam um preço teto da Vale ali em R$ 90. Pode perceber que é até um pouquinho acima do preço justo de Graham do Investidor 10. Mas eles continuam ali muito bem alinhados os dois. Segundo a Suno, também há essa projeção de bons ganhos com a Vale. Por fim, a plataforma Status Invest também tem uma ferramenta de análises de ações, tá? Como é que é feito na Status Invest? Eles fazem um compilado das principais casas de análise do mercado brasileiro. Aqui na Vale nós temos 7 casas de análise que fizeram o estudo da empresa. E segundo essas análises, nós podemos ter desde compra forte até venda forte, tá? E dentre essas 7 casas de análise consultadas, 5 delas apontam como tendência de compra forte.
Além disso, eles colocam um cenário pessimista e um otimista e colocam um preço-alvo ali no meio. Tá? No cenário mais pessimista, eles colocam o ticker gerando em torno de R$ 75 reais, e no mais otimista em R$ 92 reais, com um preço-alvo de R$ 82,70. Então, resumidamente, essas três casas de análise, sendo que uma delas, o Status Invest, ela ainda faz um compilado de 7 casas de análise diferentes, estão com recomendação de compra da Vale. Então, Vale é uma empresa a ser estudada e ver se cabe na estratégia de vocês. Tranquilo? Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre meu aporte em fundo imobiliário desse mês, tá? Eu tenho uma meta em relação a fundo imobiliário de 25% do meu capital global está investido nesses ativos. E dentro dos fundos imobiliários, na minha estratégia, eu dou preferência para fundos de tijolo, tá? Então a distribuição dentro dos ativos de fundo imobiliário, a minha meta seria de 25 a 30% em fundos de papel e o restante em fundos de tijolo. Como eu estava um pouquinho abaixo dessa meta em fundos de papel, esse mês eu aumentei a exposição a esses ativos. E o ativo escolhido para o aporte agora em junho foi o REC-R11. Esse fundo cobra uma taxa de administração de 0,2% ao ano, tá? Atualmente ele conta com 178.829 cotistas e o último rendimento pago foi de 0,76. Seguindo aqui, REC-R, a cotação do dia 24 de junho estava em R$ 85,11, tá? Pagou um dividend yield de 11,67 nos últimos 12 meses. Está negociando a um P sobre VP de 0,91. Para fundos de papéis, como o REC-R, esse indicador P sobre VP ele é bem fidedigno, tá? Para fundos de tijolo, a análise precisa ser um pouquinho mais criteriosa desse indicador. Nem sempre que um fundo imobiliário de tijolo está sendo negociado a um P sobre VP acima de 1, ele está caro. Assim como ele negociado a um P sobre VP abaixo de 1, também está barato. Para fundo de tijolo, a análise é um pouquinho diferente. Mas para fundos de papéis como o REC-R, esse é um indicador muito importante, ele é bem alinhado com o preço justo do ativo. Esse é um fundo imobiliário que ele faz parte da carteira recomendada da Suno e eles colocam o preço teto do ativo em R$ 99. Atualmente ele está com uma negociação a R$ 85. Então esses foram os dois ativos de renda variável comprados agora para a carteira do canal em junho, tá? E os motivos que foram explanados para a escolha desses ativos. Tranquilo? Então vamos aqui. Como a gente tinha conversado no vídeo anterior, na carteira do canal eu pretendia completar minha alocação de R$ 30 mil na caixinha do Nubank. Esses 30 mil era a meta e foi alcançada agora no mês de junho, bem alinhado com o que foi planejado lá atrás. Tranquilo? Como pode ver aqui, eu fiz uma transferência de R$ 6.176 para a caixinha do Nubank para cumprir aquele planejamento de ter R$ 30 mil alocados nessa caixinha, compondo parte da minha reserva de emergência. Além desse investimento na caixinha do Nubank, também foram feitas as compras da Vale 3 e REC-R11, tá? 35 ações da Vale e 12 cotas do fundo REC-R11. Então, feitos os aportes desse mês, vamos ver como é que está a alocação geral da minha carteira, tá? Em relação à rentabilidade, estou bem satisfeito até o momento, tá? Nesses 12 meses de carteira do canal, nós conseguimos uma rentabilidade de 18,48%. O que está bem acima dos benchmarks que eu coloco aqui para vocês. Ibovespa andou 6,54, CDI 11,88 e o IFIX 6,66. Então pode-se dizer que a carteira está com uma certa vantagem em relação a esses benchmarks. Sempre bom frisar que essa carteira do canal ela está com a maior exposição em renda variável, tá? Como renda variável, ela varia, tanto para cima quanto para baixo. Agora, de momento, nós estamos acima de todos os benchmarks analisados em comparação com a carteira, tranquilo?
Vamos seguindo aqui, sendo que a distribuição da carteira está dessa forma, tá? 19,37% do meu capital está investido em ação, 18,57% em fundos imobiliários, Tesouro, atualmente eu estou com exposição ao Tesouro IPCA 2045, tá? Um total de 5% do meu patrimônio investido neste ativo. Esse próximo ativo eu estou com RDB, tá? Que é a minha caixinha do Nubank, que parte da minha reserva de emergência está alocada lá. Estoques são ações do mercado norte-americano, tá? 6,79% da minha carteira. REITs é como se fossem os fundos imobiliários brasileiros, tá? Só que no mercado norte-americano. Eles não são muito bem como fundos imobiliários, eles se comportam mais como ações do que como realmente fundos imobiliários. Mas, de maneira geral, eles são considerados os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Ainda em ativos internacionais, eu tenho 10,25% dos meus ativos alocados em ETFs, tá? E por fim, em ativos alternativos, aquela minha meta de 5% do meu capital está alocado nestes tipos de ativos. Atualmente eu só estou com exposição em criptomoedas, 4,41% da minha carteira. Essa é a visão geral, tá? Agora, esmiuçando um pouquinho mais, renda fixa, eu estou com exposição ao Tesouro Direto, tá? 5,06% da carteira do canal é alocada nesse ativo, atualmente com exposição apenas em IPCA 2045. Como agora já não vai mais ser deslocado aportes para a caixinha do Nubank, que foi completado o que estava estipulado, agora vou começar uma distribuição melhor dos ativos de renda fixa. Já em relação aos fundos imobiliários, tá? Eles perfazem 18,57% do meu patrimônio, num total de R$ 17.201 atualmente, tá? Eu não vou falar ativo por ativo, porque senão fica um vídeo muito longo, mas dá para dar uma pausa no vídeo e verificar quais são os fundos e quanto tem alocado em cada um. Tranquilo? Aqui eu mostro como é que estão distribuídos estes fundos imobiliários, tá? Vindo agora para as ações, eu tenho 19,37% do meu capital alocado nesse tipo de ativo, tá? Aqui estão todas as ações que fazem parte da carteira do canal, quanto em cada ação, também dá para pausar o vídeo e verificar ativo por ativo, tá? Já agora em relação aos meus ativos internacionais, atualmente eu estou com exposição ao mercado norte-americano, onde fazem parte da carteira stocks, que são empresas americanas, tá? Essas aqui são as empresas e quanto tem em cada uma, tá? Dá para pausar o vídeo e verificar de um por um, tá? REITs, que são os fundos imobiliários, e os ETFs no exterior, tá? ETF é o que eu pretendo em proporção aos ativos internacionais, em torno de 70% a 80% da minha carteira internacional alocada em ETFs. Tá? E por fim, quanto aos ativos alternativos, atualmente eu estou com exposição em criptomoedas, tá? E mais especificamente ainda em Bitcoin, tá? Fazendo 4,41% do meu patrimônio. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade global, tá? Acima dos principais benchmarks do mercado, nesses 12 meses de carteira do canal, tá? E também a gente consegue ver em relação a cada ativo, tá? As ações, por exemplo, tiveram uma valorização de 21,91%, tá? Nesses 12 meses de carteira do canal. Já os fundos imobiliários, uma rentabilidade de 3,68%. Tá? Lembrando que a rentabilidade do fundo imobiliário ela é mais relacionada aos proventos das cotas. Tá? O fundo imobiliário não costuma oscilar tanto quanto as ações. Tá? Não costuma oscilar tanto, mas é renda variável e alguns fundos eles oscilam tanto quanto as ações. Tá? Já em relação à renda fixa,
Eu tenho o Tesouro IPCA 2045, tá? Esse está com uma rentabilidade negativa, tá? De 6,26. E a outra parte de exposição à renda fixa é o RDB, a caixinha do Nubank, com valorização de 10,48%, tá? Já que ela segue 100% do CDI. Já em criptomoedas, minha exposição é a Bitcoin com uma rentabilidade de 63,29%, uma excelente rentabilidade para 12 meses. E em ativos internacionais, stocks eu estou com uma valorização de 34,06%, tá? Rates eu estou com uma rentabilidade também negativa, tá? Junto com o Tesouro e PCA são os dois segmentos que eu estou com rentabilidade negativa. Rates 13,31%, e os ETFs no exterior eles estão com uma rentabilidade de 22,24%, tá? Por fim, a carteira do canal agora está com um patrimônio de R$ 92.630, quase chegando já perto daquele número cabalístico de R$ 100 mil. Então foi isso, meus amigos. Quais foram os aportes, os motivos dos aportes, o que as casas de análise estão falando desses ativos que foram alocados na carteira do canal, tá? Peço que se considerou que esse vídeo agregou algum conhecimento, alguma ideia, de alguma maneira serviu de motivação para dar um pontapé inicial e seguir essa trajetória vencedora no mercado financeiro, peço que aperte no botão de curtir e considere se inscrever no canal. Tranquilo? Fui!